O Espiritismo desvenda os grandes enigmas da vida. De onde venho? Para onde vou? O que acontece após a morte? Uma conexão com a divindade, uma consolação a mais nas horas difíceis. A prece instiga a curiosidade não só de religiosos, mas também de homens da ciência. No programa de hoje você vai conhecer uma pesquisa feita por médicos da Universidade de Brasília e que mostrou a influência da prece sobre a saúde. Na entrevista, o nosso convidado, Carlos Sá, fala sobre a visão espírita da oração. A força da prece se encontra dentro do sentimento de quem a profere. Nós vamos falar um pouco mais sobre prece com o convidado Carlos Sá. Ele é palestrante espírita. Carlos, podemos fazer prece pelos outros? É bom? É recomendável? É sempre oportuno. Não deixa de ser uma manifestação da caridade, particularmente quando essa prece é feita no recolhimento interior, em que o preceito de não sabe a mão esquerda o que faz a mão direita se faz presente. Pedir pelos outros é um dos grandes exercícios de humildade e de prática da caridade. Não simplesmente pedir por pedir, mas dentro do ajustamento consciencial, identificando a questão dos infortúnios pessoais, particularmente aqueles ocultos que nos venham a ser desvendados, pedir com fervor, não o afastamento da prova, porque não sabemos exatamente qual a medida da justiça divina, mas o fortalecimento do indivíduo, tal como pedimos para nós, a fim de que ele possa airosamente superar as suas provas, as suas dificuldades. Carlos, aonde é que está a força da prece? É naquilo que eu quero muito, que eu desejo e que é justo? É na prece individual, é na prece coletiva? Onde é que está a força da prece? A força da prece se encontra dentro do sentimento de quem a profere. Ali é a usina geradora de forças, capaz de dar à prece um tônus energético que em determinadas situações atua de forma tão intensa que altera até mesmo a estrutura da matéria. É uma força cujas dimensões e medições o homem ainda não está capacitado a fazer. Mas pelo resultado, pelos efeitos alcançados em inúmeras situações, é justo entender que a partir do sentimento de bondade, você tem aí uma dimensão de força da prece, aliada à justeza do pedido, do pleito. Esse conjunto de valores é que, bem trabalhados pela consciência daquele que profere a prece, vai conferir a isso, a prece, esse conjunto de forças que, como eu disse antes, pode até alcançar a intimidade da matéria, modificando. Nas curas que nós temos tantos testemunhos, por exemplo. E no mundo espiritual, qual é o impacto dessa prece? Nós devemos orar pelos mortos, pelos desencarnados? Como é que eles recebem isso no mundo espiritual? Os espíritos desencarnados, pela sutileza do envoltório de que se reveste no plano espiritual, são mais sensíveis à força da prece. E não apenas à força da prece, são sensíveis aos sentimentos emanados das criaturas que os alcançam benevolamente ou perversamente, de conformidade com a qualidade desses sentimentos. No plano espiritual, a prece, por suas características imateriais, ela alcança dimensões e alcances muito maiores do que no plano físico. É amplificado? Com certeza. Por quê? Partindo da fonte essencial da prece, que é o espírito, agente causal da vida, nós temos dentro do plano espiritual
uma faculdade de ampliação, de tal monta que, como Kardec, por falta de analogia mais moderna, dizia, comparando a prece ao telégrafo sem fio, ela alcança o infinito. No plano físico, ela pode ter alcances reduzidos pela própria resistência do plano material. No plano espiritual, contudo, que é imaterial, o alcance da prece é absolutamente imensurável. Ela vai ao infinito. O fluido universal, que é o grande condutor do pensamento, é o repositório da prece. E onde quer que estejamos, projetaremos nossa prece aonde o desejarmos, se as condições para tal tivermos conosco. Como é que fica, qual é o impacto, por exemplo, da prece de um familiar que perdeu um ente querido, por exemplo, que se suicidou? Como é que esse espírito suicida pode receber essa prece? Quer dizer, como é que essa pessoa que está aqui deve encaminhar essa prece? É possível fazer essa prece e ajudar esse espírito suicida, por exemplo? Eu diria que é indispensável que haja prece. Porque mesmo que o espírito que delinquiu contra a lei encontre-se em situação de impossibilidade vibratória de perceber no nível consciente o efeito da prece, ele será beneficiado a si mesmo. Por quê? Tudo que dimana bem, tudo que emana bem, tudo que fale de amor, produz efeitos profundos em qualquer indivíduo, onde quer que esteja. No caso do suicida, apenas comentando em paralelo, por mostrar-se refratário momentaneamente face à delinquência praticada, a obtenção de estado consciencial equilibrado. Aparentemente encontra-se isolado no contexto do seu sofrimento, da sua dor. Entretanto, não é assim. Mesmo ali, naquele guante de dores cruciais, ali estará, a pouco e pouco, assistido, amparado, mitigado em sua sede de libertação, graças à prece intercessória, benéfica, que o alcançará sem dúvida alguma, e deve ser um preceito de amor. Particularmente orar pelos suicidas. E recordo-me do exemplo da Dona Ivone Pereira, que eu costumo sempre citar como exemplo e modelo de médium e espírita, em que ela, durante longos anos da sua vida, às 18 horas de cada dia, recolhia-se em prece em favor dos suicidas. E nesse trabalho conseguiu angariar profundos sentimentos de amor de tantos centenas, milhares de criaturas por ela beneficiadas. Algumas pessoas pensam o seguinte: bom, a pessoa morreu, se ela vai para o céu, ela já está no céu, não há a menor necessidade de fazer uma prece para quem já está no céu. Se ela já está no inferno, bom, ela está no inferno, e aí? Essa prece consegue resgatar essa pessoa? O que o senhor diria para quem pensa dessa forma? Olha, em primeiro lugar, é preciso entender que a lei que rege a vida chama-se amor. Em segundo lugar, o pai jamais deserdaria qualquer dos seus filhos. Em terceiro lugar, não me cabe julgar e avaliar os desígnios de Deus. E as leis divinas, elas são imutáveis nas suas determinantes. Mas como Kardec também nos orienta, graças à pedagogia invejável que nos oferece, diz que a inutilidade da prece, uma vez que Deus conhece e a necessidade de cada um já está determinada, seria como se o homem pretendesse alterar o tempo só por movimentar os ponteiros de um relógio. Ao movimentar os ponteiros do relógio, ele não está modificando o tempo, nem derrogando as leis divinas. Está apenas utilizando um mecanismo que é seu, e a prece é um mecanismo do indivíduo, e ele pode oferecer a Deus, cabendo a Deus entender do mérito e do atendimento da prece. Negar-se, contudo, a pensar no bem, a fazer o bem,
a executar o bem, sob a alegação de que é inútil, acredito que seja a criatura colocar-se acima de Deus. Para nós podermos concluir essa entrevista, eu tenho o direito de pedir a Deus que perdoe as minhas faltas? É válido um pedido desse na prece? É válido. É válido desde que seja acompanhado de um arrependimento puro e sincero e de uma promessa de refazimento do erro. Por isso que nós somos sujeitos às provas, a fim de testarmos se já estamos isentos do mesmo erro, mas estamos também sujeitos às expiações, às reparações. Pedir a Deus que nos perdoe deve ser um pedido constante, porque estamos em constante equívoco. Mas se nutrirmos, juntamente com o pedido, um desejo profundo, sincero, devotado de refazermos o equívoco e nos reformarmos, com certeza será muito agradável a Deus. Muito obrigada, Carlos, por essa entrevista, por esses esclarecimentos sobre a prece. Obrigado. Olá, essa semana a Cris nos enviou uma seguinte pergunta. Gostaria de saber se já houve algum espírito que, desde a sua criação, optou sempre pelo caminho do bem, ou faz parte do ser humano só aprender através dos erros e da dor. Jesus seria um deles? Cris, em resposta à questão de número 625 de O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec interroga aos orientadores espirituais qual o modelo mais perfeito que Deus nos ofereceu para servir de guia e exemplo, recebemos dos potentados espirituais a resposta de que este modelo é Jesus. A doutrina espírita nos esclarece que o bem é tudo aquilo que está conforme os princípios e as leis naturais, e que o mal é naturalmente tudo aquilo que vai ao encontro desses princípios. Aquilo que, contrariando estes princípios, traz para o indivíduo uma série de lições e de reaproveitamento. Quando nós entendemos a possibilidade de um espírito, desde o início de sua criação, ter se desenvolvido exclusivamente trilhando o chamado escolha ou caminho do bem, somos forçados a reconhecer uma dificuldade nisso, porque há naturalmente, no começo da vida espiritual, o elemento ignorância, ou seja, o desconhecimento da lei. E diante do desconhecimento da lei, é natural que o indivíduo, em alguns instantes, a contrarie como um dispositivo de aprendizado. No entanto, se essa pergunta se estabelece da seguinte natureza: há aqueles que desde o início, aprendendo a lei, não a contrariaram mais, a resposta é certamente positiva e esta parece ser a indicação da condição de Jesus, conforme entendimento do Espírito Emmanuel. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. As misérias, as decepções e as dores físicas que enfrentamos nas nossas vidas encontram consolações na fé que nós temos no futuro, nas lições que Jesus veio nos ensinar para que pudéssemos compreender a função da nossa estada aqui nessa experiência presente de reencarnação. O preço que nos é cobrado para que nós possamos ter esta consolação das vicissitudes que nós enfrentamos é que nós possamos nos dedicar com todas as possibilidades das nossas forças à prática do amor e da caridade. O Terceira Revelação de hoje está no fim.